Fala galera, voltei para nossa parte 3. A gente vai falar agora da participação das mulheres na PEA. O que é PEA? População economicamente ativa. A grosso modo, é a porção da sociedade que está trabalhando e é a porção da sociedade que mais consome, tá? Então a inserção da PEA, da mulher na PEA brasileira, na população economicamente ativa brasileira. E antes disso, é interessante a gente ter em mente o seguinte: 50,8% da sociedade brasileira são mulheres. Os homens representam 44,9%. O que quer dizer que a maior parte da sociedade brasileira é mulher. Mesmo sendo maioria, as mulheres ainda são alvo forte de machismo. Ou seja, mesmo as mulheres sendo a maior parte da sociedade brasileira, a minoria, que são os homens, representando 44,9% do todo, desenvolvem machismo contra as mulheres. Tá bom? Ter em mente que a maior parte da sociedade brasileira é constituída de mulheres. E mesmo assim, o machismo continua muito presente, arraigado na base da nossa cultura, da nossa sociedade. Tá bom? Ao longo do século XX, o número de mulheres estudantes e presentes no mercado de trabalho cresceu muito. Ponto. Por que esse número de mulheres no mercado de trabalho cresceu? Lembra que na parte 1 e na parte 2 eu comentei com vocês sobre a migração campo-cidade? Pois então, o padrão de vida nas cidades brasileiras é muito mais alto do que no campo. O que quer dizer que, a partir do momento que as famílias migram do campo para a cidade, por mais machista que essa família seja, só o salário do homem, lembrando que basicamente ele vai ser mão de obra barata, com pouca qualificação, só o salário do homem não é suficiente para manter uma família na cidade. Então, a partir da década de 50, pegando ali principalmente 70, a gente vai ter uma introdução muito grande das mulheres no mercado de trabalho, por conta desse movimento. A urbanização está se desenvolvendo com mais força, as pessoas não estão migrando com mais força para as cidades, o padrão de vida nas cidades é alto. Então, as mulheres são inseridas no mercado de trabalho por conta desse padrão de vida caro que nós temos nas cidades brasileiras. E aí nesse cenário, as mulheres passam a trabalhar, passam a estudar. E obviamente, além disso, a gente também teve muita luta das mulheres. O movimento feminista é fundamental para esse processo. A mulher ser inserida no mercado de trabalho é uma pauta do movimento feminista. Só as mulheres reivindicando a partir dos seus grupos iguais, né, ou seja, outras mulheres, a sua inserção no mercado de trabalho. Não, eu quero trabalhar, por que eu não posso trabalhar? O que é isso? Eu sou uma pessoa normal, eu posso trabalhar. Ou então, eu posso trabalhar, só que eu quero melhores condições de trabalho. Não é porque eu vou trabalhar que eu tenho que receber um salário menor do que o homem. Considerando que eu faço a mesma coisa que ele, estou no mesmo posto que ele no trabalho, não tem sentido algum eu ganhar menos do que ele só porque eu sou uma mulher. Então esses movimentos são movimentos que são um movimento feminista. A inserção da mulher no mercado de trabalho foi por conta de uma pressão da conjuntura econômica, política que nós vivíamos, com o aumento da urbanização, mas sem dúvidas. A pressão do movimento feminista, as mulheres unidas, foram fundamentais para que esse processo se desenvolvesse de fato e que fosse aceito. E até hoje a gente tem, como a gente vai ver alguns gráficos aqui, que a mulher ainda recebe bem menos do que o homem, por mais que esteja no mesmo posto de trabalho que ele. Tá? Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho é uma conjuntura relacionada ao processo de urbanização brasileiro, mas também, né, e eu diria principalmente,
está relacionado com a luta política que o movimento feminista, que as mulheres organizadas desenvolveram ao longo das décadas. Tranquilo? Passaram a competir com os homens. O que eu quero dizer passaram a competir com os homens? Passaram a competir com os homens no mercado de trabalho. Antigamente os homens competiam entre os homens por uma vaga de trabalho. Agora os homens competem com mulheres por essa vaga de trabalho. Tudo bem? Mulher, e aí o que acontece? Esse cenário ele gera uma conjuntura nova no Brasil. Qual é? São as mulheres chefes de família. Que são justamente essas mulheres que assumem o sustento da casa. Ela tem emprego, né? Ou são mães solo, né? Não estão casadas, ou o marido está desempregado. Então essa mulher vira a chefe da família. E o nome que nós damos, que os estudiosos dão para esse fenômeno é justamente suas mulheres chefes de família. E é basicamente isso mesmo, né? Elas assumem o sustento econômico da casa. O que acontece? Nesse cenário, elas acabam adotando uma dupla jornada de trabalho. Como assim? Ela vai trabalhar 8 horas na empresa e vai trabalhar em casa também. Porque, como já falei anteriormente, a base da sociedade é machista. Então significa que o homem, por conta de todo um processo histórico, enfim, no Brasil não desenvolve tanto as tarefas domésticas ou não desenvolve qualquer tarefa doméstica como a mulher desenvolve. A parte doméstica é jogada nas costas das mulheres. Então a mulher acaba adotando uma dupla carga, uma dupla jornada de trabalho, porque ela tem que trabalhar 8 horas no trabalho, né, na empresa, e quando ela chega em casa, ela ainda tem que cuidar da casa, limpar, cuidar dos filhos. Então as mulheres chefes de família são absolutamente absorvidas, digamos assim, por esse trabalho, por esses trabalhos, que muitas vezes o trabalho de casa consegue ser mais exaustivo do que o da rua. Tá? Então tenha em mente que as mulheres chefes de família, né, elas acabam sendo inseridas em uma dupla jornada de trabalho por conta dessas configurações que a gente já falou aqui. É muito importante para vocês, tá? Vocês entenderem a realidade do público feminino hoje em dia, das mulheres hoje em dia no Brasil, das brasileiras, tudo bem? Que trabalham tanto na rua quanto em casa. Exatamente isso, 8 horas no trabalho, mais as tarefas domésticas. E tem esse ponto também, em empresas privadas, na iniciativa privada, as mulheres no Brasil, em média, recebem 30% menos que os homens, ocupando os mesmos cargos. Não são cargos diferentes, são os mesmos cargos. Os mesmos cargos. As mulheres em empresas privadas recebem, em média, 30% menos do que os homens, fazendo as mesmas coisas que eles. Isso é uma realidade de 2020 do Brasil. E aqui embaixo a gente tem alguns gráficos para a gente perceber a distribuição da população ocupada por grupos de idade segundo o sexo. A gente percebe que aqui, olhando aqui, o azul é o homem e o vermelho é a mulher. Esse primeiro gráfico ele vai se relacionar com os homens, com os anos de 2003 e com os anos de 2011, tá? A gente percebe que desde lá de trás, eita, subiu o mouse, voltou. Os homens, eles aparecem na maioria inserida no mercado de trabalho, tá? E aqui, dos 25 aos 49 anos, as mulheres ultrapassam um pouco. Porém, quando a gente passa para 50 anos ou mais, quem está mais presente no mercado de trabalho são os homens, tá? O mesmo se repete em 2011 com números um pouco inferiores. Beleza? E você pode falar assim, professor, então a presença da mulher no mercado de trabalho está bem parecida com a do homem, né? Então está tudo bem. Vamos continuar. Mulheres em chefia de família, que eu acabei de falar para vocês. Evolução da fatia
com mulheres na chefia em uma década em porcentagem. Cresce parcela de chefes de família mulheres. Então, no ano de 2000, 77,6% dos homens eram os chefes de família, ou seja, aqueles que levam o sustento para casa, que levam o dinheiro para casa. Mas, ao mesmo tempo, no ano 2000, 22,2% das mulheres já eram chefes de família. Em 2010, os homens passaram a ser 62,7%, ou seja, houve uma queda. E as mulheres passaram a representar 37,3% desse montante. Ou seja, 37,3% das mulheres brasileiras são chefes de família em 2010. Isso há 10 anos atrás. Beleza? E aqui a gente percebe em gráficos como que isso, né, se materializa também. Né, que os homens em 2010 eram 31,3%, né, chefes de família, e as mulheres já eram 18 ou 13, o míope está conseguindo enxergar o número, 0,6 em 2010. E agora esse outro gráfico aqui é muito importante. Olhem só. Rendimento médio real do trabalho das pessoas ocupadas por sexo. Então a gente vai ver nesse gráfico aqui basicamente quanto que cada pessoa ganha no seu trabalho. E o mais importante é que todas elas, né, são consideradas ocupando os mesmos cargos. Vai dar uma visão geral. É mais ou menos para entender qual é a diferença salarial entre homem e mulher no Brasil. Vamos para o gráfico. O azul são os homens e o vermelho são as mulheres. Eu acho que não preciso nem comentar, né, nem citar os números, porque eu acho que já fica bem visível, desde 2003 até 2011, que aqui, ó, basicamente as mulheres continuaram estagnadas, com pequenos aumentos em questão salarial de 2013 até 2011. Ou seja, as mulheres, de fato, comprovadamente, recebem menos do que os homens. Qual o nome disso? Machismo. Tá? Eu inseri essa parte aqui na nossa aula porque é extremamente ligada a essa questão do fluxo migratório da década de 50 a 70, né? E está complementado no capítulo anterior, que a gente não tinha visto ainda, né? Com muitos detalhes. Eu quis tratar com mais detalhes aqui porque esse é um assunto extremamente importante e tratar dele com calma é fundamental, tá? Então, esse é o entendimento, essa é a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho e como que é importante valorizar esse movimento, tá? E como que é importante a luta delas e o debate na sociedade para que cada vez mais essa diferença salarial suma. Não tem sentido nenhum o homem ganhar mais do que as mulheres, não tem sentido nenhum, tá? Vamos continuar. Então, foi um parênteses, né? Um parênteses extremamente importante, né? E agora vamos voltar a tratar dos problemas urbanos, tá bom? Um minutinho só. Tá, eu dei uma pausazinha ali rapidinho, que eu fui ver uma questão aqui, tirando um probleminha, mas voltei. Vocês nem perceberam que eu dei pausa. Então, um problema urbano, né, que a gente percebe muito no Brasil, é que a minoria rica constrói condomínios fechados com diversas infraestruturas. E por que isso é um problema, professor? Acaba se mostrando enquanto um problema quando a gente percebe a contraposição. Que enquanto nós temos uma minoria rica que constrói condomínios fechados com várias infraestruturas ali dentro, é muito comum dentro de condomínios ricos você ter escola, ter mercadinhos e não precisar sair do seu condomínio para poder ter acesso a esses recursos, né, esses serviços. Então você fica ali dentro com uma série de infraestruturas para você ficar muito bem. Enquanto que, ao mesmo tempo, no mesmo país, no mesmo município, você tem uma periferia distante
né, que são áreas localizadas nos limites entre municípios, com paisagens mais rurais do que urbanas. Isso é algo muito complexo de se compreender. É muito louco você perceber que no mesmo município você tem condomínios fechados, com uma série de infraestruturas, e na periferia, no limite da cidade, o que acontece? Como as pessoas são pobres e o metro quadrado na cidade é muito mais caro, as pessoas vão cada vez mais sendo jogadas para a periferia, para as periferias, por conta da especulação imobiliária. Como as pessoas não conseguem pagar os aluguéis, não conseguem pagar o preço para comprar uma casa, a especulação imobiliária, que é quem faz com que esses preços subam muito, acaba jogando as pessoas cada vez mais e mais e mais e mais para as periferias. Então, ao passo que nós temos condomínios fechados, com todo o luxo que o dinheiro pode te dar, você tem também aqueles indivíduos que estão nas periferias, que inclusive você tem marcas, né, de paisagens rurais dentro de uma paisagem que a gente consideraria como urbana. Ou seja, você tem ruralidades dentro de uma paisagem urbana. Pessoas ali com porcos, com galinhas nas comunidades. Por quê? Porque elas precisam vender alguma coisa, precisam comer alguma coisa. Então, comportamentos, né, traços que são característicos do espaço rural, do espaço urbano, por conta dessa jogada para a periferia dessas pessoas. Tranquilo, gente? Obviamente, nesses espaços, diferentes dos condomínios luxuosos fechados, nós temos escassez de investimentos urbanos, como, por exemplo, pavimentação. Basicamente, pavimentação significa terra, sabe? Sem asfalto. Tem lugares no Rio de Janeiro que não tem asfalto, de forma alguma. Iluminação pública, que é tão importante. Água canalizada na crise do coronavírus, nessa pandemia que a gente está vivendo. Agora, né, que as pessoas passaram a falar muito que em regiões, em algumas porções do Morro do Alemão, por exemplo, as pessoas não têm água nem para lavar a mão antes da pandemia. Como que você vai falar para a pessoa lavar a mão diariamente, passar álcool gel, se ela não tem nem água em casa, porque não tem água encanada na favela? Entendem a diferença? Enquanto uns têm todas as benesses que o dinheiro pode pagar, outras não têm nem água encanada no mesmo município, só mudou o bairro. Esgoto é uma coisa que no Rio de Janeiro também não existe, né? E esgoto é ruim até nos bairros ricos, melhor do que nos pobres. Mas o Rio de Janeiro tem uma coisa de não ter esgoto. Não tem, a gente joga tudo nos rios. Tudo nos rios. Coleta de lixo e segurança pública. Isso tudo aqui, ó, esquece quando você vai para uma comunidade. Não existe. Não existe. Essa aqui, ó, é a contradição. Enquanto uns têm tudo, outros não têm nada. No mesmo município, só muda o bairro. E a mesma situação se repete no Brasil inteiro. E quanto mais longe do Sudeste, mais pobres são as pessoas. Migrações pendulares. Deixar essa comitiva de carros passar. Migrações pendulares. O que são essas migrações? Basicamente são movimentos migratórios diários dentro dos espaços urbanos. Tá? É um tipo de movimento que acontece nos espaços urbanos. Todo dia. Todo dia as pessoas executam esses movimentos. E ele é chamado de movimento pendular por quê? Porque ele é como se fosse um pêndulo de um relógio que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê, professor? Porque as pessoas basicamente de manhã saem de suas casas e vão para o trabalho. E depois elas vão do trabalho para casa. É um pêndulo que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Esse é um movimento pendular característico do espaço urbano, tá?
Agora vamos falar um pouquinho dos problemas ambientais urbanos. Falando de alguns problemas já, e agora vamos dar um foco na questão ambiental, beleza? Desses problemas. O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é justamente das altas concentrações populacionais. Vamos continuar aqui. Cidades grandes e médias, atividades industriais, serviços e consumo, tudo isso gera uma produção de rejeitos tão grande que ultrapassa a capacidade da natureza de reciclar e repor os sistemas naturais. Então o que acontece? A natureza ela consegue se reestabelecer de alguns impactos que são feitos a ela. Ela não se autodestrói, ela consegue se restabelecer. O que acontece? É tanta gente, altas concentrações populacionais. As cidades têm tanta atividade industrial, tantos serviços, tanto consumo, tanta coisa, que a capacidade de restabelecimento, né, a capacidade da natureza de reciclar e repor os seus sistemas naturais, que são sistemas naturais, rios, córregos, lagos, solo e ar, é ultrapassado. Ou seja, a natureza não consegue deixar seus rios limpos, não consegue deixar seus córregos limpos, córregos e lagos limpos, não consegue deixar o seu solo limpo, porque a poluição que é feita no solo, ela não some. Dependendo da poluição, por exemplo, que o agronegócio faz no campo brasileiro, jogando herbicidas e pesticidas no solo, aquilo dali é absorvido pelo solo. E no solo a gente tem uma camadinha, né, que a gente chama de lençol freático, ou parte saturada do solo. Todo esse veneno jogado pelo agronegócio, porque é veneno, tá? Todo esse veneno jogado cai no lençol freático. E sabe quem alimenta os rios? Os lençóis freáticos. Sabe quem está nos rios? O peixe que vai para a sua mesa. O peixe que vai para a mesa de tantos brasileiros. Ou a água que vai para a bica de muitos brasileiros, para a torneira de muitos brasileiros. E que não adianta você colocar aqueles negocinhos que filtram água, aqueles produtinhos assim, porque agrotóxico não sai com aquilo. Essas poluições, para serem retiradas da água, precisam de um tratamento muito profundo. E o Brasil não tem esse tratamento. Quer dizer, não no Brasil inteiro. Em algumas porções do Brasil tem. Eu acho que vocês já sabem que porções são essas. Então, quando você polui o solo, jogando agrotóxico, herbicida, pesticida sobre ele, você polui o lençol freático. Esse lençol freático alimenta os rios. Esses rios vão para as nossas casas. Quando nós tomamos banho, a água não vem do nada, vem de algum lugar. A água que sai da nossa bica não vem do nada, vem de algum lugar, vem de um rio principalmente. O peixe que a gente come vem do rio. E tem outro ponto também. Quando você polui o solo, todas as espécies vegetais que vão ser plantadas nesse solo vão ser automaticamente contaminadas. Porque o solo que elas estão sendo plantadas já está contaminado. E a água que as raízes puxam lá do lençol freático também já está contaminada. Então, o que o agrotóxico faz, que é jogado pelo agronegócio, é contaminar toda a população de um país. Então, quando você polui o solo, você não está só poluindo aquela porção de solo ali que você está olhando. Você está fazendo muito mais impacto do que você imagina. Tá? Então, quando a gente pensa em problemas ambientais urbanos, a gente tem que lembrar que existe uma gama de eventos que acontecem na cidade, mas que também podem não acontecer na cidade, mas que influenciam a realidade urbana, que ultrapassam a capacidade da própria natureza. É tanta poluição ao mesmo tempo, todo dia, que a própria natureza, que o próprio planeta não consegue limpar os seus rios,
os seus córregos, os seus lagos, o solo e o ar. E aí quando a gente fala em poluição do ar, a gente está falando do quê? A gente está falando de efeito estufa. De efeito estufa. É basicamente jogar uma série de gases poluentes como o dióxido de carbono ou metano, no caso da pecuária, para a atmosfera. Isso significa que esses gases impedem a saída do calor do planeta, como ele deveria sair naturalmente. Isso acaba gerando um aumento da temperatura do planeta. Já perceberam que nas cidades a temperatura é muito maior do que quando você vai para o campo mais fresquinho? É porque tem um acúmulo de gases de estufa, não só por isso, mas também porque tem um acúmulo de gases de estufa sobre as cidades que impede que o calor saia da cidade. Por que Bangu é tão quente? Porque Deus estalou o dedo e falou, Bangu vai ser quente. Não, porque tem poucas árvores. Porque é um concreto absurdo, tudo é cinza. Porque a poluição lá é muito alta. E essa poluição, esses gases concentrados em uma porção do espaço, impedem com que o calor saia. Então o calor fica concentrado ali, o que a gente chama de ilha de calor na geografia. Tem um termo científico para isso. Então, são vários processos que acontecem nas cidades que vão afetar o meio ambiente. E o meio ambiente não vai conseguir se restabelecer, porque é muita coisa num curto espaço de tempo. Obviamente, isso prejudica a estrutura, a manutenção e a qualidade da vida das pessoas nas cidades. Viver na Zona Sul, que é mais fresquinha, é muito melhor do que viver na Zona Oeste, que é mais quente. A forma de poluição que mais tem causado danos às cidades é a atmosférica. A poluição que mais tem causado impacto na vida das pessoas nas cidades é a poluição atmosférica, porque a quantidade de gases gerados nas cidades, vamos lembrar, a atividade industrial está concentrada aonde? Os serviços estão concentrados aonde? A economia está concentrada aonde? A política está concentrada aonde? Então, de onde que vão sair os principais gases, os gases que complexificam o efeito estufa, o aquecimento global das cidades? Então, o tipo de poluição que mais impacta na nossa vida nas cidades é a poluição atmosférica. E a gente vai ver agora na inversão térmica como que isso afeta na nossa vida diretamente, causando uma série de doenças, causando uma série de consequências para a saúde das pessoas. Vem comigo. Quando a gente olha para a inversão térmica, nós temos que massas de ar quente são menos densas. Esses estabelecimentos são muito importantes. Massas de ar quente são menos densas, são mais leves. Professor, o que é uma massa de ar? Pensa numa nuvem, tá? Nuvem é uma massa de ar, tá? Então, massas de ar quente são mais leves, elas flutuam com maior facilidade. Aquelas nuvens que você enxerga no céu branquinhas são massas de ar quente. Agora, a massa de ar frio são mais densas. Elas não sobem com tanta facilidade, elas não flutuam com tanta facilidade. Esses dois pontos são muito importantes para vocês entenderem a inversão térmica. Massa de ar quente é muito leve e massa de ar frio é muito densa, é pesada. Tranquilo? Beleza. Num dia normal, o solo é aquecido, tá? E do solo sai o calor. Isso é muito interessante, inclusive. A atmosfera não é aquecida de cima para baixo. A atmosfera é aquecida de baixo para cima. Porque os raios solares entram no nosso planeta, entram em interação com as moléculas de solo. Quando entram em interação com as moléculas de solo, elas se agitam. E molécula em movimento é o mesmo que calor.
Então o calor no planeta ele é emanado de baixo para cima. Por isso que você num dia muito quente, de 40 graus, consegue instalar um ovo na rua. Por quê? Porque é do chão que está saindo o calor, não é de cima, é do chão. Então num dia quente, o ar que está sobre o chão, digamos assim, sobre o solo, ele vai ser aquecido. E se ele vai ser aquecido, ele vai o quê? Subir. Porque massa de ar quente é leve, flutua, sobe. Agora, e rapidinho, com ela subindo, ela leva com ela uma série de gases estufa, uma série de gases poluentes. A massa de ar quente é leve, então ela sobe. E quando ela sobe, ela leva com ela uma quantidade de poluição junta. Agora, quando está frio, no inverno, por exemplo, é muito comum você ver um aumento nos casos de alergia, de gripe, né? Casos relacionados a doenças respiratórias, são muito comuns nas cidades. Problemas do miocárdio, não sei o nome direito, que é da galera de biológicas, né? O que acontece? Em épocas frias do ano, está mais frio. O ambiente está mais frio, o ar está mais frio. Então a geração de calor pelo solo vai ser menor. E se vai ser menor, isso significa o quê? Isso significa, notificação chata, isso significa que o ar que está em cima desse solo, digamos assim, não vai ser tão aquecido. Se não vai ser tão aquecido, ele não vai ser uma massa de ar quente. Se não vai ser uma massa de ar quente, ele vai ser o quê? Uma massa de ar frio. As massas de ar não estão sendo aquecidas. Então teremos massas de ar frio. E lembra que eu falei que massa de ar frio é pesada, é densa? Isso significa que essas massas de ar frio vão reter toda a poluição aqui embaixo. Ou seja, durante o calor, toda a poluição que a gente gera, toda não, né, mas uma grande quantidade, é levada para cima. É retirada aqui da superfície. Agora, durante o frio, toda essa poluição fica retida aqui, para a gente ficar respirando essa poluição. Não à toa, você tem muitas doenças respiratórias nas cidades. Durante as épocas frias, as cidades ficam mais... É mais comum você ter casos de pessoas com alergia, com problemas respiratórios. Por quê? Porque durante o frio, todos nós estamos respirando dióxido de carbono, além de todos aqueles outros gases poluentes. Por quê? Porque a massa de ar frio retém toda essa poluição na superfície. E isso é inversão térmica. Ela acontece todo dia, no momento mais frio. O momento mais frio do dia costuma ser às 5 horas da manhã, que é a maior parte do tempo em que nós ficamos sem receber radiação solar. É às 5 horas da manhã, ou seja, é o momento mais frio. E se é o momento mais frio, tem pouco aquecimento das massas de ar. Tendo pouco aquecimento das massas de ar, há uma retenção da poluição sobre a superfície. Então a inversão térmica ela acontece principalmente em países frios, em épocas do ano mais frias e também todo dia durante a hora mais fria do dia. Entenderam, gente? Quando a massa de ar quente desce, leva consigo gases de estufa, o inverno, aumento de frio, já falamos bastante sobre isso, problemas respiratórios, aumento da pressão atmosférica, essa retenção de gases de estufa sobre a superfície causa um aumento da pressão atmosférica Isso causa um impacto direto na gente. E também problemas no miocárdio, problemas de pressão das pessoas também. Todos esses problemas que são muito rotineiros, que a gente conhece, são causados por essa retenção de gases, pela poluição. Não só por eles, mas com muita força por eles.
beleza? Ilhas de calor, o que são ilhas de calor? Pense em metrópoles, pensa no Rio de Janeiro, pensa na própria Vila da Penha. Conforme a gente retira a vegetação, conforme a gente aplica asfalto, conforme a gente coloca construções e conforme a poluição ela aumenta, vinda de carros e principalmente de indústrias, a gente gera uma realidade em que a gente aumenta a temperatura de um único ponto. Que ponto é esse? A cidade. É o que a gente chama de ilha de calor. O professor explica um pouquinho melhor, tranquilo. Vegetação gera sombra. A árvore gera sombra. E retém dióxido de carbono. A gente chama isso de sequestro de carbono. Não só carbono, como outros gases de estufa também. Outros gases poluentes. Ou seja, as árvores, elas absorvem gases poluentes e não deixam que eles vão para a atmosfera. Além disso, a árvore também gera sombra. E todo mundo sabe que sombra é mais fresquinha. É melhor estar embaixo da sombra do que fora da sombra. Um outro ponto, asfalto. Asfalto é escuro. E a cor escura absorve mais comprimentos de onda, mais radiação. O que vocês precisam saber é que quanto mais escuro é o asfalto, mais ele absorve calor. E de onde que eu falei que o calor é emanado? A partir de onde eu falei que a atmosfera terrestre é aquecida? De baixo para cima. E se o asfalto absorve mais radiação, radiação é comprimento de onda. Se o asfalto ele absorve mais comprimentos de onda, isso significa que mais calor vai ser gerado. E o nome dessa configuração química, né, absorção de radiação, enfim, a gente chama de albedo. Tá? Quanto mais claro, quanto mais reflexivo é a superfície, mais ele refrata, mais ele joga para longe as radiações. Quanto mais escura, mais ele absorve. Por isso que usar uma blusa escura no calor é ruim, porque você está absorvendo todos os comprimentos de onda e você vai criar um forno ali em você. Por isso que eu vou botar uma blusa mais clara, enfim. Tá? O nome disso é albedo. Tá? Construções. Por que construções são complicadas? Porque quando você constrói prédios e prédios e prédios, você impede o ar de circular livremente. O ar não é Gasparzinho, o ar não é fantasma. Se o ar encontra um objeto, se ele encontra um obstáculo, ele vai subir esse obstáculo e descer para o outro lado e continuar o seu processo. Ele não vai atravessar e sair do outro lado. Isso não existe. Na natureza isso não existe. Ah, professor, e se tiver a janela aberta, ele vai passar? Óbvio que ele vai passar. Estou falando na situação em que as janelas estão fechadas, num prédio, por exemplo. Ele vai bater no prédio, vai subir o prédio, vai sair do outro lado e vai embora. Se você constrói muitos prédios, você impede a livre circulação do ar. Logo, fica mais abafado. Outro ponto, poluição elevada, tanto de carros quanto de indústrias. Mais gases poluentes para a atmosfera. Esses gases poluentes retêm o calor. Junta tudo isso, você cria uma ilha de calor, que é um problema ambiental urbano, muito presente no Rio de Janeiro. Quanto mais para a periferia, mais ilhas de calor, inclusive. Por que na Zona Sul tem tanta árvore? Porque eles sabem disso. Qualquer arquiteto decente sabe disso. Isso na faculdade de Geografia, a gente aprende no segundo período. Vamos continuar. Chuva ácida. Chuva ácida. O que é a chuva ácida? Chuva ácida é uma precipitação carregada de poluentes. É uma chuva cheia de poluentes. Toda chuva, ela já vem com uma poeirinha, com alguma coisa, né, que foi jogada para a atmosfera. Agora,
quando você joga um monte de gás de estufa para a atmosfera por conta de atividade industrial, por conta de atividade agropecuária, a chuva, quando cair, ela vai cair cheia desses gases poluentes dentro da sua estrutura química. Ou seja, a gente vai mudar a acidez dessa água, dessa solução que a gente chama de chuva. A chuva vai cair mais ácida. Ah, professor, então se ela cair em mim, ela vai fazer mal para minha pele? Não, não chega a tanto. Mas o que acontece? O maior impacto da chuva ácida é mais aonde? Isso aqui, ó, em estruturas construídas pelo homem. Vejam a diferença. A estrutura era originalmente assim e ela ficou assim. Porque a chuva vai batendo, ela está com pH ácido muito elevado, ela está muito ácida, ela vai tirando os contornos, até que vira uma obra que você não consegue nem comparar com a versão original dela, como ela foi pensada para ser. Tranquilo? Então, chuva ácida parece que é pouco, mas em um ano, que eu não me lembro agora, o Canadá gastou $1 bilhão só consertando os impactos da chuva ácida nas suas cidades. Chuva ácida, ela vai acontecer com maior frequência e com mais força em cidades que emitem mais gases estufa. Quanto mais poluído, mais chuva ácida. Vamos continuar. Lixo, vamos falar agora especificamente de lixo. Lixo é um resíduo sólido, sem valor, oriundo de atividades humanas, descartados por pessoas, instituições públicas, comércios ou prestadores de serviços. O lixo mundial, na sua maioria, é produzido nas cidades. Quem concentra tudo? São as cidades. Então, de onde que virá a maior parte do lixo mundial? Das cidades. O Brasil produz quantidades parecidas de lixo às de países desenvolvidos, mas descarta como os países pobres. Porque enquanto os países desenvolvidos produzem muito lixo, só que eles constroem aterros sanitários, eles estudam a melhor forma de descartar o seu lixo, o Brasil joga em lixão a céu aberto, em lixões a céu aberto pelo país inteiro. E foi feita uma política em 2013, se não me engano, pelo então governo federal, para justamente colocar para as prefeituras que fizessem aterros sanitários para que isso parasse de acontecer. Pouquíssimas prefeituras aderiram e fizeram aterros sanitários, porque é mais barato você jogar o lixo em lixões a céu aberto. Então é um problema absurdo, porque lembra que eu falei do agrotóxico poluindo o lençol freático, poluindo o solo? Pois bem, quando você pega o lixo e concentra todo ele sem nenhum tratamento em um ponto só, ele vai criar um líquido viscoso, escuro, extremamente nojento e fedido, que é o chorume. O chorume, ele é produto, ele é resultado, né, da decomposição do lixo orgânico, ou seja, comida, né, tudo que é orgânico, mais elementos químicos e metais pesados de decomposição, ou seja, a pilha que você joga no lixo, o rádio que você joga no lixo, tudo isso, junto com comida estragada, né, esses dois polos, né, essa galera sendo decomposta ao mesmo tempo, juntos, no mesmo lugar, sem nenhuma separação, gera o chorume. E esse chorume, ele vai ser absorvido pelo solo. Vai contaminar o lençol freático do solo. E o lençol freático alimenta o rio. E quem está lá? O peixe que a gente come. A água que vai para a nossa torneira. A água que a gente toma banho. Ou seja, não lidar bem com o lixo significa trazer todas as consequências
relacionadas a não tratar bem o lixo para dentro de casa. Para dentro de casa. Parece que é muito longe, mas não é não. Tudo que vai e volta. É a mesma coisa com o lixo. Tá? Vamos avançar. E aí, conforme esse processo vai se desenvolvendo, o lixo não vai sendo tratado, vai sendo ali decomposto ao longo do tempo, gerando chorume, a gente tem a liberação de metano e de dióxido de carbono, que são gases estufa. Ou seja, não tratar do lixo significa trazer todas essas consequências para a nossa vida, por mais que não pareça, e além disso, também significa aumentar o aquecimento global. Pensar em aterro sanitário não é pensar só em tratar bem o lixo, não. É pensar na qualidade de vida das pessoas e pensar na minimização do aquecimento global. Não fazer nada, bom, isso aí é o que o Brasil já faz. E aí muitos apontam para a reciclagem enquanto uma possível solução, né? Por quê? Porque a reciclagem ela pega esse lixo e transforma em outros produtos, gerando renda para muitas famílias e também matéria-prima para a indústria. Por quê? Se você pega o lixo e transforma em matéria-prima para a indústria não precisa ir lá e desmatar novamente, porque ela já tem uma matéria-prima pronta para ela. No Brasil é muito pouco isso. No resto do mundo também, infelizmente, tá? Então, alguns apontam a reciclagem como uma solução para esse problema da poluição por conta do lixo. Tá? Um outro problema ambiental aqui é a poluição hídrica, a poluição de corpos hídricos. O que acontece? A degradação por resíduos sólidos, esgoto doméstico e rejeitos industriais. Esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar ser um pouco mais rápido. As indústrias no mundo, elas se instalam nos países que oferecem os melhores fatores locacionais. O que são fatores locacionais? São uma série de circunstâncias, características, que torna a produção das indústrias mais barata. Ou seja, a indústria ela sempre vai buscar um país que tem uma legislação trabalhista mais frágil, mais fraca, que tenha uma legislação ambiental mais fraca, além de vários outros elementos. Por quê? Porque se ela tem uma legislação trabalhista mais fraca, ela não precisa se preocupar em contratação de mão de obra, em aumentar salários, direitos trabalhistas, enfim, o que para a empresa é bom, porque ela não precisa gastar muito dinheiro com os seus empregados. E um outro ponto é cruel, é muito ruim, mas para as empresas, infelizmente, elas veem isso como algo bom. A Nike, por exemplo, é um exemplo, ela se utiliza disso. Nike, Zara, mão de obra barata lá em São Paulo, que recebem muito pouco para costurar o que costuram. E mandam para outros países que a Nike paga igualmente pouco. Né? Então isso para as empresas multinacionais é algo positivo, infelizmente. Né? E legislações ambientais frágeis. Por quê? Porque as empresas, as indústrias, têm uma péssima mania, que para elas também é algo positivo, que é jogar os seus rejeitos nos corpos hídricos, nos rios. Professor, o que é rejeito? Rejeito é lixo. E muitas vezes químico. E aí, quando você tem uma legislação ambiental fraca, frágil, você joga seus lixos nos rios e fica tranquilo, porque nada vai acontecer com você. E as empresas gostam de ir para países que têm legislações ambientais mais fracas. Por quê? Porque você tratar do seu lixo é mais caro. E as empresas querem minimizar custo em todos os pontos que elas puderem para aumentar ao máximo seus lucros. Isso faz parte da divisão internacional do trabalho. Isso faz parte da reestruturação do espaço industrial. Isso é visto nas universidades do mundo há muito tempo. Não sou eu que estou dizendo. É a ciência que está dizendo.
e o livro didático de vocês também. Então, hoje em dia, os que mais poluem os rios são indústrias e agronegócio. Agronegócio porque polui o solo, e já falamos o que acontece quando você joga agrotóxico como se nada fosse acontecer. E além disso, o agronegócio também joga os seus rejeitos nos rios, deliberadamente. Joga no rio, achando que não vai acontecer nada. Mas quem sente o impacto é a população, não o milionário do agronegócio. Ao mesmo tempo, a indústria joga todos os seus rejeitos, muitas vezes químicos, também nos rios. E no Brasil isso acontece à torta e à direita. Acontece toda hora. Então, assim, os maiores poluidores de rios do mundo hoje em dia são indústrias e o agronegócio. Mas, além disso, nós também temos resíduos sólidos, coisas que as pessoas jogam, esgoto doméstico, cocô e xixi, tá? E rejeitos industriais, que são os que mais poluem mesmo. E o que isso gera? Isso gera uma perda de biodiversidade, isso gera uma produção de gases que também são estufa, ou seja, a poluição hídrica também impacta o aquecimento global. Isso gera assoreamento. O que é assoreamento? É criar uma barreira de resíduos no rio que impede a passagem desse rio. E se esse rio vai ser importante para alimentar uma cidade, a gente vai ter uma crise hídrica. Compreendem como tudo está interligado? Além disso, isso gera doenças nas pessoas mais pobres, que são mais expostas a esses rios poluídos, como, por exemplo, a diarreia. Por quê? Porque as pessoas acabam se utilizando dessas águas para poder beber. Porque elas não têm um sistema de tratamento extremamente complexo no seu condomínio de luxo. Então elas têm que beber o que aparece, o que dá para elas beberem. E elas bebem essa água que está cheio desses problemas aqui, ó, que eu acabei de falar para vocês, incluindo esgoto, xixi e cocô. E elas pegam doenças, obviamente, como diarreia. Mais uma vez, você não precisa ir para o Nordeste para ver isso. Se você for em um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, você já vê isso. Se você for na periferia mais próxima de você, você também já vê isso. Países em desenvolvimento. Qual é a relação dos países em desenvolvimento com essa poluição hídrica? Esses países não possuem recursos e tecnologia para a resolução do problema, ou têm até os recursos, como por exemplo o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, só que não investe. Por conta disso, as pessoas usam águas e rios contaminados, como já falamos agora, e a coleta, o tratamento de esgoto e do lixo, o acesso à água potável, que são coisas básicas e que estão asseguradas na Constituição Federal, né, e o tratamento de afluentes da indústria são as soluções apontadas. Ou seja, para resolver isso, professor, como é que a gente resolve essa situação horrível? Fazendo o mínimo e cumprindo o direito de cada um. Isso é direito de cada um, gente. Você não tem que beber água com cocô e xixi, é direito. Portanto, promover uma coleta, um tratamento de esgoto e de lixo e garantir que todas as pessoas tenham acesso à água potável é o básico do básico do básico do básico do básico, assegurado na Constituição, e que no Brasil uma minoria tem acesso. Em 2020, e principalmente tratar os afluentes da indústria. Novamente, afluente é lixo, e se vem de indústria, muito possivelmente químico, e não jogar deliberadamente. E aqui a gente vê o que? Esses afluentes são os principais poluidores de recursos hídricos do mundo, do Brasil e do mundo. Em segundo vem o agronegócio, tá bom?
É isso, gente. Então essa foi a nossa aula com essa nova tecnologia, com essa nova forma de gravar. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtivo, que tenha sido bom, tá? Temos nosso grupo no WhatsApp agora. Qualquer coisa me perguntem lá e tamo junto, tá? Tamo junto. Qualquer coisa eu tô aqui pra vocês. E é isso. Beijo. Até a próxima aula. Fui.